Pode parecer surpreendente, mas existe uma ciência bem estranha trabalhando dentro de nossos supermercados locais. Alguns dos alimentos que podemos comprar hoje são trabalho de cientistas bastante criativos, que vêm fazendo refeições sob encomenda há dezenas de anos. E eu não me refiro apenas a bifes extra macios, com algumas criações realmente malucas, que vão de bacon que brilha no escuro, até frutas e vegetais híbridos completamente bizarros. Aqui vão alguns dos alimentos mais estranhos que os seres humanos já criaram. Repolho venenoso. É um fato bem conhecido que os ferrões de escorpiões do deserto são carregados com toxinas mortais. Mas você pode ficar meio preocupado em saber que há décadas os cientistas têm servido essas toxinas com nossos vegetais. Em 1994, cientistas britânicos produziram um lote de repolhos que veio repleto de nada menos do que essas toxinas. Pode parecer loucura, mas é realmente verdade. E tudo isso é possível graças à criação de organismos geneticamente modificados, mais conhecidos como OGM. Os cientistas inseriram um gene produtor de veneno encontrado no escorpião chamado Adroctonus australis, direto no DNA de um vírus chamado baculovírus, que infeta apenas insetos considerados como pragas para o crescimento do repolho. Em seguida, uma mistura contendo o vírus foi pulverizada em um pedaço de repolho como um teste. Como resultado, quando insetos como lagartas comeram as folhas de repolho, as toxinas do veneno produzidas pelo vírus geneticamente modificados que eles ingeriram sem saber, imediatamente começaram a fazer efeito, bloqueando células nervosas que transmitem sinais entre o cérebro e os músculos. Esse dano às células nervosas pode, por sua vez, paralisar os insetos azarados, ou em muitos casos, acabar matando eles. Só que, por mais assustador que pareçam esse vírus venenoso, na verdade os repolhos são totalmente seguros para o consumo humano. Vários estudos anteriores mostraram que o vírus não tem efeito sobre os mamíferos, e o veneno produzido pelo escorpião só é potente o suficiente para matar insetos. Mas você considera vegetais virados para você com uma cauda venenosa e pinças como sendo seguros? Bom, eu suponho que isso depende de você, mas é provável que demore um pouco antes que você tenha que se preocupar com isso. Porque desde o experimento do repolho, que aconteceu nos anos 90, ainda não houve nenhuma palavra sobre aplicações em larga escala. E até que a Food and Drug Administration diga que é totalmente seguro, é provável que não encontremos essas comidas Frankenstein malucas desse tipo. Mas como você verá em breve, se você gosta de comida Frankenstein, ainda há muito mais o que comer por aqui. A árvore Frankenstein. Se o conceito de uma árvore de salada de frutas soa como um sonho para você, você terá uma agradável surpresa ao aprender sobre a verdadeira árvore Frankenstein. Também conhecida como a árvore das 40 frutas, esse espécime muito bizarro e muito singular, como você pode adivinhar, consegue cultivar 40 tipos diferentes de frutas. Eu não tô brincando. O artista Sam Van Aken decidiu cultivar uma única árvore, com a capacidade de produzir inúmeras frutas, como pêssegos, ameixas, damascos e cerejas, em 2008. Van Aken conseguiu isso por um processo incrível, chamado enxerto de cavacos, que é um processo de cortar um pedaço de galho de uma das árvores frutíferas que você quer e inseri-la em uma fenda em um galho da árvore de trabalho principal. E então envolver tudo com uma fita adesiva para cicatrizar. Assim que as duas peças se fundem, o anexo se transforma em um novo galho. E ao longo de 5 anos, Van Aken conseguiu adicionar ramos de 40 plantas doadoras diferentes a essa única árvore. Por necessidade, as que ele escolheu já tinham fortes semelhanças em sua estrutura cromossômica. Na verdade, a polinização cruzada seria impossível se não fossem todas as variedades de frutas de caroço, pois não teriam material genético suficiente em comum para se reproduzir. Dezenas dessas árvores Frankenstein de frutas de caroço já foram plantadas em todos os Estados Unidos, e na primavera, as árvores das 40 frutas ganham vida com flores rosa-branco, além de explodir em uma variedade deliciosa de frutas em sequência. Eu não tenho certeza o que mais ele planejou, mas eu diria que podemos contar isso como o empreendimento mais frutífero de Sam Van Aken até agora. Cabras que giram na web. Todos já ouvimos falar do Homem-Aranha, e até mesmo do Porco-Aranha. Só que por mais fantasioso e incrível que isso pareça, os cientistas de fato conseguiram criar uma cabra-aranha na vida real. A estranha saga dessa cabra-aranha começou no início dos anos 2000, quando um grupo de cientistas canadenses da Nexia Biotechnologies decidiu modificar geneticamente algumas cabras para produzir seda de aranha. Por incrível que pareça, alguns tipos de aranhas de seda produzidas são 5 vezes mais fortes do que o aço e mais elásticas do que a borracha.
o que torna a teia um recurso muito desejável. Mas coletá-la de aranhas em quantidades utilizáveis é praticamente impossível. Então, em vez disso, os cientistas da Nexia conseguiram unir o gene de produção de cera das aranhas na parte do DNA das cabras que produz leite em seus úberes. Portanto, assim que as cabras que eles desenvolveram com esses genes amadurecem e produzem leite, ele estava cheio de uma proteína semelhante à cola, chamada fibroína, que depois de um processo de purificação, seca, dissolvida e transformada em microfibras, fornece super força e elasticidade. Esse processo torna essa teia perfeita para uso em armaduras, airbags e até mesmo para uso na reparação de ligamentos humanos. Mas, no entanto, até agora, ninguém descobriu como produzir a fibroína em quantidades altas o suficientes para ser economicamente viável. Então, não espere ver muitas cabras-aranha em seu zoológico local ainda. Deixaremos os híbridos de aranhas para a Marvel por enquanto. Um banquete para os olhos. Brócoli e couve-flor são itens básicos de um prato bem saudável, mas se você se sentir entediado com as versões comuns desses vegetais, por que você não experimenta um cruzamento mais exótico entre os dois? Eu lhe apresento o couve-brócoli. Você pode escolher entre dois tipos, um que se parece com o couve-flor branco comum, mas de cor verde, e o outro é essa planta maluca romanesca que tem o doce gosto de um brócoli delicioso e com uma aparência bem psicodélica de uma floresta fractal. Ambos são possíveis graças ao fato de que, mesmo sendo diferentes cultivares, só que da mesma espécie, brócolis e couve-flor são totalmente compatíveis para a polinização cruzada. Desde o século XVI, os agricultores italianos cruzam o pólen de brócoli com couve-flor para obter sementes de brócolis fertilizadas. E como isso aconteceu muito tempo antes de qualquer tipo de edição genética, o resultado contém apenas DNA totalmente natural. Então, como que o brócoli romanesco obtém essa aparência incrivelmente padronizada? Então, à medida que a planta vai crescendo, ela desenvolve tecidos especializados, chamados meristemas, nas pontas de seus brotos, que permite que as células se dividam e cresçam em pequenos botões. Quando o brócoli e a couve-flor padrão crescem, por exemplo, esses botões formam a maior parte que comemos, e se não forem colhidos, acabam florescendo. Mas com romanescos, os brotos produzem botões quase idênticos que não se transformam em flores quando amadurecem. Em vez disso, eles fazem algo muito mais notável. Eles se desenvolvem em caules que se multiplicam e dividem repetidamente, formando uma espiral quase que perfeita que se repete. Curiosamente, efeitos fractais malucos como esse aparecem com frequência na natureza, como em girassóis em espiral e conchas de Nautilus, pois esse é um jeito muito eficiente para organismos vivos se organizarem de forma densamente compacta, tornando-se uma característica favorável para a evolução. E com o couve-brócoli em particular, isso com certeza é uma adição muito favorável ao seu prato. Mestiço culinário. O que acontece quando você cruza um tomate com uma batata? Será que vira uma batate? Ou então um tomata? Bom, independente do nome, é uma deliciosa mistura de batata com ketchup em um só lugar. Mas, por mais engraçado que isso pareça, o tontato, com certeza, é de verdade. A primeira vez que essas batatas tomates foram cultivadas na mesma planta foi na Alemanha nos anos 1970, e foram lançados comercialmente com o nome de tontatos em meados de 2010. Agora você seria perdoado por pensar que o resultado é algo semelhante a uma casca de batata enrolada em tomates carnudos, ou costurada como um verdadeiro monstro de comida Frankenstein. Mas infelizmente apenas uma ferramenta do Photoshop pode fazer essas criações fora da realidade para nós. Por mais divertido que seja o conceito na verdade, enquanto o batate de fato combina as duas plantas, as batatas crescem normalmente na terra, enquanto os frutos simples do tomate crescem um pouco mais acima. Eu sei que essas duas plantas podem parecer um casal estranho, mas essa combinação tem um bom motivo. Ok, é verdade que tomates e batatas não são exatamente iguais, mas na verdade são da mesma família de plantas, Solanaceae. E como regra, quanto mais próximas duas plantas forem geneticamente, maiores as chances de uma união entre o rebento, que é o corte do broto para a enxertia, e o porta-enxerto, a parte subterrânea de outra planta. Então, para obter a combinação desejada de ketchup e batatas, uma ferida é feita nas raízes da planta de batata, e então um broto jovem do tomateiro é enxertado nessa ferida, para que os tecidos de cada planta possam crescer juntos como se fossem uma única planta, cada metade com suas próprias guloseimas comestíveis. Além disso, plantar o tomate como sendo uma planta dupla realmente é uma forma muito eficiente de cultivo, pois isso maximiza o número de vegetais cultivados em um único lugar.
o que torna essa planta um grande candidato como alimento para locais onde o espaço é escasso. E obviamente para pessoas que não podem ir para o McDonald's comer o seu ketchup e carboidratos. Bacon brilhante. Esqueça jantares românticos à luz de velas. O que você acha de um bacon que brilha no escuro no seu prato? Em janeiro do ano de 2006, um grupo de cientistas taiwaneses decidiu inserir genes de um organismo totalmente diferente na sequência de DNA de um grupo de embriões de porcos, com alguns resultados incrivelmente bizarros. Nesse caso, uma proteína fluorescente verde, mais conhecida como GFP, para abreviar, foi retirada de uma espécie de água-viva chamada Aequorea victoria, que emite luz quando suas proteínas se ligam ao cálcio que tem na água do mar. Eles então modificaram o gene verde fluorescente aprimorado para tornar as suas propriedades brilhantes 2 vezes mais poderosas. Os cientistas então usaram um processo chamado de microinjeção de zigoto para inserir o material genético da proteína verde fluorescente em um óvulo fertilizado de porco, usando uma agulha incrivelmente fina. Quando a célula se dividiu, o gene verde foi replicado e entrou em todas as células do corpo dos porcos, incluindo os seus corações e órgãos internos. Mas, no entanto, nem todo embrião pegou esse gene. Os embriões que levaram essa injeção tinham apenas uma chance de 1 em 100 de brilhar. Mas para os porcos que carregavam esse gene, durante o dia, os seus dentes, olhos e pele eram um pouquinho verdes. Mas no escuro, sob uma luz ultravioleta, eles brilhavam como personagens de desenhos animados radioativos. Mesmo assim, eles eram perfeitamente saudáveis e agiam como qualquer outro porco por aí. Uma outra equipe de cientistas conseguiu, através da engenharia genética, mais de 10 leitões brilhantes em 2013. Assim como o lote anterior, essas patas de neon brilhavam em um verde fluorescente brilhante quando iluminados por uma luz negra. Mas qual é o propósito de toda essa diversão fluorescente? Bem, as proteínas fluorescentes nos corpos dos porcos brilhantes ainda são capazes de brilhar durante o tratamento com células-tronco, tornando mais fácil monitorar o processo de cicatrização de órgãos doentes ao longo do tempo. Esse também foi um grande passo na pesquisa de como nós podemos adicionar esses genes benéficos aos seres humanos em um futuro próximo, para que possamos tentar curar doenças e, potencialmente, adicionar outras características genéticas benéficas. É isso mesmo, eu meio que tô falando de superpoderes artificiais aqui. Embora você tenha que me dizer quais são os seus pensamentos sobre a moralidade disso nos comentários abaixo. Afinal de contas, se no futuro apenas os ricos poderem se dar ao luxo de melhorar geneticamente os seus filhos, é uma coisa para se pensar, não é? Quanto a um futuro brilhante para os porcos fluorescentes, os pesquisadores dizem que sua vida útil é perfeitamente normal, embora ninguém saiba ainda sobre qual é o sabor de um prato cheio de bacon brilhante. Cavalos impressos. Você pode ter ouvido falar sobre a nova tendência inovadora de carnes cultivadas em laboratório, mas eles tentam geralmente fazer carne bovina com isso. Mas, no entanto, parece que uma carne ainda mais estranha está de volta ao menu, pelo menos para os russos e húngaros. No ano de 2019, uma empresa startup chamada ArtMeat começou a usar carne de cavalo para que tenha muita proteína e pouca gordura. Por incrível que pareça, a carne cultivada em laboratório não é apenas uma alternativa vegana à base de soja, é carne animal de verdade. E é bem assim que funciona. Cientistas cultivam células musculares animais em um bioreator e as imprimem em 3D em bifes e filés. Enquanto em um animal de verdade, você tem um tecido contendo células musculares, vasos sanguíneos e gordura. Você precisa criar, alimentar e, finalmente, matar o animal para poder consumi-lo. Enquanto isso, com um bioreator, os cientistas usam um meio líquido muito rico em oxigênio, composto de nutrientes básicos como vitaminas e proteínas, nas quais as células, que são retiradas de forma segura e inofensiva de um animal vivo, flutuam, mastigando essa mistura, crescendo e se multiplicando em gordura e tecido muscular. Com as matérias-primas para a carne produzida, os cientistas podem organizá-las da mesma maneira que as fibras musculares se formam no corpo de um animal, para obter o mesmo sabor e textura de uma carne muito suculenta. Se você ficou interessado sobre isso, esses bifes de laboratório estão ficando cada vez mais populares em supermercados e restaurantes, enquanto a ArtMeat planeja trazer a sua carne de cavalo cultivada em laboratório para os mercados russo e húngaro no ano de 2023, onde a demanda por carne de cavalo é maior do que em outros países. Embora os custos de produção de carne cultivada em laboratório sejam atualmente altos, a empresa vem reduzindo constantemente o custo de produção de um hambúrguer de cavalo em laboratório de $325 mil para um preço um pouco mais acessível de apenas $1.000.
E até 2027, o preço da carne de cavalo cultivada em laboratório é esperado ter o mesmo preço que a carne comum. Para a Art Meat, o maior apelo é que os animais não vão precisar ser mortos para serem consumidos. Mas você iria trocar a carne abatida por cultivada em laboratório? E já que estamos falando disso, você já comeu carne de cavalo? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Porcos carnudos. Nós já vimos porcos brilhantes, assim como cabras que tecem teias. Mas no universo das habilidades especiais de OGM, esses porcos supermusculosos são realmente top de linha. Os cientistas vêm criando porcos para terem mais músculos na Coreia do Sul desde o ano de 2015. Geralmente, o gene da miostatina em porcos limita o crescimento de células musculares a uma quantidade razoável, mas quando interrompido, o seu comportamento muda, fazendo com que células nos músculos que ficam nos ossos cresçam rapidamente. O biólogo molecular Jin-Soo Kim conseguiu interromper esse gene específico em porcos usando uma tecnologia de edição de genes chamada TALEN. Isso envolve uma enzima de corte de DNA ligada a uma proteína de ligação ao DNA, que guia a enzima especificamente para o gene da miostatina dentro das células retiradas de um porco, que depois disso é removido e editado. Em seguida, a célula editada é injetada em um óvulo fertilizado, que é onde as células modificadas vão se replicar, desenvolvendo-se em um embrião com genes modificados em todo o corpo. O resultado? Alguns animais que parecem estar puxando ferro na academia, produzindo carne mais magra, mais carnuda e em maiores quantidades. Mas independente de você lamber os seus lábios com isso, ou cuspir horrorizado, os pesquisadores sul-coreanos eventualmente pretendem comercializar o bacon para agricultores na China, onde a demanda por carne suína está aumentando, e provavelmente o resto do mundo depois disso. Esses porquinhos geneticamente modificados ainda não foram aprovados para consumo humano, mas se você gosta de carne com músculos duplos, você pode comer um pouquinho de carne volumosa na forma de vacas azuis belgas. Assim como acontece nos porcos, o gene da miostatina, que controla o crescimento muscular, é interrompido no belga azul, causando músculos duplos. Só que com esses animais, a mutação é bem mais natural, sendo resultado de inúmeras gerações de reprodução seletiva e não de modificação genética direta. Mas com alguns espécimes como esse bovino corpulento de incríveis 2 metros de altura, chamado de Knickers da Austrália, tem um peso de absurdos 1.397 quilos. Eu tenho que dizer que o natural é usado de maneira bastante vaga, já que seria incrivelmente difícil de abater uma máquina como essas. Você não iria precisar nada menos do que um tanque Abrams. A única pergunta é, você é a favor de ultra carne como essa? Diz aí pra mim nos comentários. Aberrações de frutas da natureza. Não se deixe enganar por esses morangos brancos. Apesar de sua aparência, eles estão prontos para a colheita na Flórida. O que você está vendo aqui é um pineberry, o resultado da polinização cruzada entre morangos silvestres. Eles são como morangos normais, só que com um delicioso toque de limão, e foram cruzados especificamente por suas cores invertidas. Todos os morangos começam com a cor branca, mas as proteínas antocianinas pigmentam a maioria dos morangos de vermelho quando amadurecem. Enquanto isso, pinheiros acabam produzindo quantidades bem menores de antocianina em sua polpa. Então, quando estão maduros e prontos para serem consumidos, são brancos por dentro e por fora. Existem outras frutas de formas estranhas por aí também, como por exemplo esse morango bizarro, que parece que foi copiado e colado um monte de vezes. Frutos deformados como esse são chamados de morangos fasciados, ou coxcomb. Normalmente, os meristemas vegetais, que são células capazes de se dividir em outras especializadas, são responsáveis pela produção de frutos em um padrão normal e organizado. Mas algumas vezes, porém, esse controle rígido acaba sendo perdido, geralmente devido ao clima muito frio, ou a bactérias que acabam afetando a função das células da planta, e os frutos extra grandes e alogados são formados. Mas não se preocupe, a fruta resultante é incrivelmente deliciosa e 100% segura para consumo, como é o caso desses 2 melões deformados. Frutas de formas estranhas como essas são feitas no Japão, e dessa vez também não há nenhum tipo de modificação genética. Enquanto a melancia ainda é bem pequena na videira, uma caixa quadrada de vidro temperado ou um molde na forma de coração é colocado ao redor da fruta, para que ela cresça nessa forma. O mesmo acontece com essas peras incrivelmente fofas, que são colocadas dentro de um molde de plástico do deus risonho da fortuna na China. Então, se você gosta de frutas bem estranhas assim, ou acha que as suas maçãs gala precisam de mais personalidade, acho que você deveria começar a tentar cultivar algumas delas em moldes ou recipientes de formas interessantes no seu quintal. Agora, isso que eu chamo de se divertir comendo frutas. Enigmas da maçã.
Se você acha que a aparência das maçãs, mesmo aquelas em formato de cubo, continuam incrivelmente chatas, permita-me lhe apresentar a maçã pérola rosa. É a coisa mais fofa do universo, não é? Devemos agradecer ao fazendeiro californiano Albert Ether por ter sido o primeiro a cultivar a doce pérola rosa em 1944. Ele queria emprestar características de uma maçã com carne vermelha, apropriadamente chamada de maçã surpresa, cuja polpa carmesim resultou em quantidades aumentadas de antocianina, um produto químico que dá a muitas maçãs o seu rico pigmento vermelho em sua casca. Então, Ether fez a polinização cruzada com diferentes variedades, replantando as sementes subsequentes, até que, eventualmente, ele se deparou com uma árvore com maçãs de polpa vermelha e com casca dourada despretensiosa. Sem nenhuma dúvida, dado o contraste entre sua pele e a sua polpa interior, a criação que Ether conseguiu fazer foi ainda mais digna do nome, surpresa. Outra pessoa com afinidade por frutas avermelhadas é o criador de frutas suíço, Marcus Kobelt, que passou mais de 20 anos reproduzindo seletivamente suas maçãs para se parecerem com a forma e a cor de um coração, quando cortadas ao meio. Ao fazer a polinização cruzada das maçãs Royal Gala e Brightburn, com algumas outras variedades de polpa vermelha que ele não revelou ainda, Kobelt conseguiu ficar com uma fruta com polpa e casca mais vermelhas e vibrantes do que jamais haviam sido cultivadas antes. Mas o valor dessas frutas vermelhas vai além de sua própria aparência. Graças às altas quantidades de polifenóis, que são compostos normalmente encontrados em frutas vermelhas escuras, elas contêm 13 vezes mais antioxidantes do que maçãs comuns que você compra por aí, o que não apenas as torna mais saudáveis, mas também permite que elas mantenham sua cor mesmo depois de fatiadas. Ou seja, demoram muito mais tempo para ficarem marrons. As frutas de Kobelt são mais do que apenas maçãs. Eu acho que elas são a cor da saúde. O misterioso limelão. Em 2020, a cadeia de supermercados britânica chamada Marks & Spencer introduziu uma fruta de edição limitada, o limelão. O seu marketing acabou provocando os clientes. É um limão? Ou será que é um melão? Não, é um limelão. Mas será que essa estranha, porém incrível criação era realmente uma fusão de duas frutas totalmente distintas? Bom, a julgar por essa casca externa, que realmente parece com a de um limão, você com certeza poderia acreditar que esse era um cruzamento de uma fruta cítrica e melancia. E considerando os trabalhos genéticos malucos que vimos a ciência realizar em alguns de nossos alimentos favoritos nesse vídeo, acho que é fácil visualizar o Dr. Frutenstein costurando o DNA de duas plantas diferentes. Infelizmente, porém, o que parece ser um melão enfiado dentro da casca de limão nada mais é do que um ardil bem amargo. O que a Marks & Spencer vendeu especificamente como uma nova fruta inventada, cruzando o doce sabor de um melão com o azedo de um limão, aparentemente foi enganoso, de propósito. Mas isso era mais ou menos verdade, isso realmente é um melão. Mas a parte do limão estava apenas no gosto dessa fruta. Com certeza não havia nenhum tipo de manipulação de DNA aqui. Mesmo assim, graças ao marketing incomum dessa fruta, os clientes ficaram inseguros se ela era geneticamente modificada ou não. O que fez a equipe de mídia social do supermercado ter que esclarecer que nenhum de seus produtos foi geneticamente modificado de forma alguma. Mas sem nenhuma mágica de genética acontecendo, como que eles fizeram o melão ter gosto de limão? Bem, com uma criação seletiva bem cuidadosa e testadores de sabor especializados, é possível obter sabores de frutas semelhantes a outras frutas, sem a necessidade de nenhum tipo de modificação genética, para conseguir fazer com que o melão produza um amargor semelhante, embora mais suave do que um limão fresco. Alguns agricultores selecionaram variedades mais ácidas para a polinização cruzada. Ao fazer esse tipo de polinização nas plantas, geração após geração, usando esses melões de sabor amargo, suas qualidades únicas acabaram se tornando cada vez mais destacadas, resultando em uma variedade inteiramente nova de melão, com um sabor cítrico bem mais notável. Mas, no entanto, se o sabor cítrico de um limão comum, ou de um limão siciliano, não satisfaz a sua coceira por melões cítricos, você pode seguir uma rota mais visualmente semelhante a um limão. É isso mesmo, melancias com a polpa amarela realmente existem em nosso mundo. São o produto de uma mutação natural e são cultivadas no continente africano, assim como nessa área da América Central também. Caramba, depois de toda essa loucura de hibridização, eu acho que eu preciso voltar à Terra com uma maçã boa, confiável e bem normal. E aí, qual desses alimentos estranhos mais atormentou ou matou o seu apetite? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima.